Se é funcionário público, não pode dizer? Não, não sou funcionário público. Não é funcionário Não, público? senhor. A sua fonte de renda, o senhor pode declinar ou prefere não? Os meus sigilos foram todos quebrados. Perfeitamente. Eu quero começar registrando aqui um elemento novo que surge nessa questão da CPI, que é essa senhora Karina Cufa, como advogada, que inclusive parece que já foi citada também em alguma coisa relativa a VT Celog, advogada do presidente da República, e que parece que advoga para mais gente, principalmente para quem tem interesses dentro do governo. A outra coisa relevante é essa. É óbvio que uma pessoa que participasse de uma festa em que estava o filho do presidente da República deveria lembrar. Ele não está lembrando, mas seria importante depois nós investigarmos, né? Porque não cai bem para um filho do presidente da República participar de um evento em que estão lá vários lobistas defendendo interesses. Senhor Ricardo, no dia 2 de junho, o senhor e o senhor Marconi sinalizam que haveria uma reunião no dia seguinte para tratar de 12 milhões de testes rápidos. O senhor informa que a reunião tem o propósito de desatar um nó e também o senhor ressalta que terá uma participação especial nessa reunião. Deixa eu ler as suas palavras. O senhor diz a ele: meu amigo aqui estará às 8 horas com o senador. Com o senador. Fechou agora na minha frente. Daí explico direito para eles. O Coronel Blanco está aqui e estamos aguardando eles. Primeiro, o Coronel Blanco, o senhor disse que não tinha conhecimento de quem era. Conheceu nesse episódio agora, em fevereiro, desse jantar. Agora, quem é esse senador? Quem é esse senador? Com todo respeito, senador, por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Isso é sério, viu? Dia 2 de junho de 2020, quando estavam discutindo 12 milhões de testes rápidos e que estavam precisando desatar um nó do Ministério da Saúde. E o nó era esse senhor Eduardo Macário, que travou o processo de aquisição, como Vossa Excelência diz, e ele diz: meu amigo aqui estará às 8 horas com o senador. Fechou agora na minha frente. Daí explico direito para eles. O Coronel Blanco está aqui, estamos aguardando eles. Ele conhece o Coronel Blanco, diferentemente do que ele disse aqui, conhecia em junho de 2020, não conheceu naquele dia, naquele jantar no shopping Brasília, e eu queria saber quem é esse senador. O senhor lembra? Não lembro, senador, e com todo respeito, por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Que o relator disse que nesse mesmo dia 2 de junho tem um telefonema do senhor Santana, portanto do depoente, informando que estão na DELOG com o Coronel Blanco. É o mesmo dia. E aqui está claro, porque no final ele diz assim: poderia me confirmar a mensagem enviada para o lobista Marconi no dia 5 de junho de 2020, em que o senhor afirma, entre aspas, Max e Danilo, M e D, me ligaram. Eles vão responder essa mensagem da agência Anvisa. Está tudo caminhando bem, tudo dentro das expectativas, né? Então, não precisava nem a gente dizer que Vossa Senhoria não veio com a verdade, faltou com a verdade. Outra coisa que tem, num dos diálogos do dia 2 de junho, Ricardo Santana conta para Marconi sobre um nó, o tal nó no Ministério da Saúde, que estaria na Secretaria de Vigilância Sanitária, com o então diretor Eduardo Marques Macário. O senhor diz a Marconi: tem que botar pressão. Tem que botar pressão em Macário para destravar o processo da aquisição dos testes. É parecido com aquele caso da Covaxin e o servidor Luiz Miranda. Quer dizer, é também um modus operandi, não é? Senador Humberto, só para lembrá-lo, que ele se esqueceu, a pergunta foi feita pelo senhor, inclusive, senador Humberto. Pergunta o seguinte: o senador Humberto Costa
Quantas pessoas estavam nesse jantar, doutor Ricardo? Aí eu digo, isso. Aí o senhor Humberto reafirma, o senhor lembra? Aí o senhor Ricardo responde, não lembro quantas pessoas havia. Aí o Humberto, mas era muita gente, era pouca gente. Aí o seu José Ricardo, não me lembro, senador. Não lembra o senador? Mas o senhor conheceu o senhor Marconi nesse dia, certo? O Randolph pergunta. Aí, então eu conheci o senhor Marconi, mas eu nem me lembro. Aí continua a conversa. Eu nem me lembro. Eu nem me recordava que ia nesse dia, não me lembro mesmo. Está entendendo? Como é que o senhor diz para a gente, agora, que não teve nesse jantar? Senador, o senhor me permite esclarecer? Não, por favor. A pergunta foi feita pelo senador Humberto. Só para esclarecer, com todo respeito, senador Humberto Costa, eu não lembro se eu conheci o Marconi em algum jantar. Não, eu só estou esclarecendo. Não, o senhor disse que não foi esse, você não estava nesse jantar. Não, senador, por isso me permite esclarecer. Eu não me lembro desse jantar, mas participei sim de alguns encontros sociais, como já disse, mas eu não recordo se eu o conheci, no caso, o doutor Marconi, nesse jantar. Me permite esclarecer, por favor. E aí depois eu lhe perguntei, foi num apartamento, numa casa? Você disse, não, eu não estive nesse jantar. Ainda agora, faz 10 minutos atrás, por isso que eu pedi para a mesa pegar a primeira pergunta. É muita confusão. Senhor presidente, ele não pode ser preso por falso testemunho aqui em flagrante, porque ele tem um HC. Mas ele pode ser processado e sair no relatório com esse indício de crime de falso testemunho. Então, é muito importante que ele preste muita atenção nas respostas que está dando, porque ele está se incriminando. Obrigado, senadora Simone. Sim, peraí, presidente. Eu ainda... Não, é para o senhor presidir. Depois eu vou... É outro para você depois julgar. O senhor pode falar alguma coisa sobre essa questão dessa viagem à Índia ou tudo pode lhe incriminar? Com todo respeito, senador, por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Agora, é engraçado que também quando a gente perguntou ao senhor Max, quando esteve aqui, se conhecia ele, e eles estavam todos dois lá na Índia, e o senhor Max respondeu, quando nós perguntamos sobre o senhor José Ricardo Santana, ele disse, me reserva o direito de ficar em silêncio. Quer dizer, boa coisa não foi feita aí nessa comitiva que foi lá para a Índia, sinceramente. Então não vou nem perguntar sobre a Índia. O senhor, lá no Ministério da Saúde, passou esse período, o senhor tomou alguma decisão lá, praticou algum ato nesse período que o senhor estava no Ministério da Saúde? Com todo respeito, senador, por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Quem era que lá assumia, quem era que respondia pelos atos que o senhor tomava? Com todo respeito, senador, por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Quem indicou o senhor para a Anvisa, para essa função? Eu fui convidado pelo ex-presidente da Anvisa, Dr. William Dibby. Não foi o senhor Reginaldo Arcuri, que representava, na verdade, um laboratório farmacêutico, não? O senhor conhece o senhor Reginaldo Arcuri? Sei quem é, mas não tenho nenhuma relação com ele. O senhor chegou a responder a algum PAD relativo ao tempo que o senhor atuou na Anvisa? Se sim, quais foram os motivos? Não, senhor, não respondeu nenhum PAD? Nenhum PAD. Ok. Tá bem, senhor presidente. Na verdade, nessa oitiva que nós tivemos hoje, apesar da recusa do depoente em responder, mas a gente observa algumas coisas. Primeiro, esse discurso que o senador Jorginho fez aqui é aquilo que o senador
o Marazinho disse que é conversa de Raimundo para não sei quem. Ele vinha dizer, ele chega, ataca, agride o depoente, diz que é picareta, que não sei o quê, mas que Jair Bolsonaro estava protegido pelos deuses, porque o que tinha de picareta querendo roubar o governo, essas pessoas só atuaram pela leniência desse governo. Essas pessoas que ele chama de picareta só estavam lá no Ministério da Saúde e em outros lugares, porque esse governo, além de incompetente, é irresponsável, é um governo que não tem nenhuma transparência e que não tem nenhuma preocupação no sentido de criar mecanismos de controle para que esse tipo de coisa não aconteça. E mais, vai para frente, vai para trás, aparece quem sempre nessas histórias? Quem era o amigo do peito da Precisa? Quem era? Diga, me diga. Quem? Ricardo Barros. Tem um grupo. É Ricardo Barros, é um deles. Roberto Dias, operador. Quem é o amigo do peito do Tolentino? Ricardo Barros. Quem é amigo do peito do Roberto Dias? Ricardo Barros. Ricardo Barros é quem? É o líder do governo. Então, esse discurso de que aconteceu esse negócio todinho e o governo não sabia, das duas uma. Ou o governo estava envolvido, que eu acho que é a possibilidade maior, ou é um governo tão incompetente que está todo mundo ali ao seu redor buscando obter todo tipo de vantagem numa área relevante como é a área da saúde e em meio a uma pandemia. Eu não acho que esse depoimento foi ruim, não. Ele foi muito bom. Eu achava Não, até foi que... ótimo, foi ótimo. Eu achava até que o doutor Ricardo, ele ia se sair melhor, nem sabia que ele tinha tanto envolvimento. Quando a gente vai vendo, é que a gente vai descobrindo que tem. E ele só vem corroborar tudo que a gente tem dito aqui na CPI, dos desmandos que esse governo tem. E a outra coisa, uma prática, né? Eu nunca vi governo que convida uma pessoa para trabalhar numa área importante como é o Ministério da Saúde e a pessoa fica lá 1 mês, 2 sem ser nomeada. Inclusive, Vossa Senhoria cometeu, acho que involuntariamente, um crime, que é o de usurpação de função pública. Vai ter que responder, isso está no Código Penal. O senhor Wizard, aquele que ficou rindo de 5 pessoas que morreram, depois de 20 pessoas que morreram, depois de mais não sei quantas pessoas que morreram porque ficaram em casa, aquele cidadão passou mais de 1 mês no Ministério da Saúde sem ser nomeado, criando ideias rocambolescas, como aquela ideia de mudar a forma de contagem das pessoas que morriam. Então, é o exemplo desse governo que nós estamos vivendo hoje. Foi muito bom o depoimento, Senador Humberto, de Vossa Senhoria, me permite, para a CPI. Vossa Excelência pode, de novo, falar da data, não entendi, do dia 2 de junho? O que Vossa Excelência trouxe para nós? Não, eu trouxe aqui que no dia 2 de junho, o doutor Ricardo, juntamente com o senhor Marconi, fazem uma sinalização de que no dia seguinte, dia 3, haveria uma reunião para tratar da compra de 12 milhões de testes rápidos. Que a reunião tinha o objetivo de desatar um nó. O nó era um servidor chamado Eduardo Macário, que travou o processo de aquisição. E, sem ele, Eduardo Macário, meu amigo aqui não pode concretizar a compra. Eu não sei nem quem é esse amigo. Quem era esse amigo? Era o Roberto Dias? Só para aí o que é que está dito lá? Meu amigo aqui estará às 8 horas com o senador. Eu queria saber quem é esse senador. Quem é esse senador? Atentai, Brasil. Vai vendo, Brasil. Quem é esse senador? Atentai, Brasil. Queria saber quem é esse senador. Senador Humberto. E ajudar a resolver o negócio. Nesse mesmo dia, tem um telefonema do depoente informando ao Marconi que estava na Delog com o Coronel Branco. Ele disse que não se lembra. Eu estou aqui agora, fui informada pela CBN, pelo jornalista César, que a cópia da portaria da entrada das pessoas
Consta um senhor de nome Roberto Santana. É isso mesmo o nome? Ricardo. Segundo ele, está aqui, Ricardo Santana, isso, desculpa, Ricardo Santana. Nesse mesmo dia 2, onde é que ele estava indo? No Ministério da Saúde, em qual departamento? Delog. Na Delog. Qual era a função dele, pelo menos que consta aqui? Secretário. De onde? Da Anvisa. Se apresentou como tal. Pelo menos é o que consta aqui na mensagem que recebi. Se isso se comprovar, além de tudo, nós estamos falando do quê? De falsidade ideológica? Eu gostaria de ouvir. Acho que é importante essa acusação que estamos fazendo, é importante. É José Ricardo Santana, o nome de Vossa Senhoria? Sim, senhora. É? Vossa Senhoria foi mesmo, se apresentou no dia 2 de junho de 2020 ao Ministério da Saúde? Qual é o horário, senadora? Aqui não consta. Vossa Senhoria esteve? Senadora, com todo o respeito e por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Vossa Senhoria se apresentou ainda como secretário da Anvisa no Ministério da Saúde, mesmo depois de ter sido exonerado, 3 meses depois de ter sido exonerado? Com todo o respeito, senadora, por orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. Presidente Leila, eu vou pedir que retire a minha inscrição, eu já estou satisfeito com o depoimento. Simone. Muito obrigada. Vou só concluir aqui para dizer o seguinte, mais uma vez, fica evidente também uma outra coisa. Ainda bem que existe estabilidade no emprego, né? Pois é, senador. Que o governo quer derrubar. Quer dizer, esse funcionário, Esse servidor... Eduardo Macário, né? Parece que impediu Entre outras outra funções, picaretagem senadora aí dos Roberta, integrantes entre desse outras governo. Certamente. conquistas dessa CPI, eu acho que ela serviu para defender a estabilidade do emprego dos servidores públicos. Porque, veja, 2 servidores nós já encontramos aqui que salvaram 3, o o William. da Saúde. Lembro 3, ele. William com também. Luiz Ricardo, William e o Final, senhor a gente Macário. faz uma homenagem a eles, né? Com certeza. Perfeito. Muito obrigado. Amigos, como já foi declarado pelo nosso presidente, nós vamos suspender essa sessão por 40 minutos. Eu não e vou, eu retornamos. solicito, não sei Pois se... não, senadora eu Simone. solicito a retirada da minha inscrição, já estou Satisfeito. insatisfeita com o depoimento, por isso eu retiro a minha inscrição, porque com isso eu dou por encerrada a minha participação.